Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, esse é o Camilioteca e hoje a gente está começando o primeiro vlog de 2025. Hoje já é dia 24 de janeiro, então assim, estive meio sumida ultimamente aqui. Inclusive nesse meio tempo aí, do final do ano pro início desse ano, eu gravei um vlog que infelizmente não ficou bom, que era um vlog lendo romances e não deu muito certo, porém isso vai virar um vídeo, tá? Indicando romances, mas vai ser em outro momento. Agora a gente tá aqui para o primeiro vlog deste ano e eu tenho muitas atualizações para trazer, tá? Então, assim, vamos por partes. Eu acho que eu vou ter cenas aí, porque logo no início do mês a gente acabou fazendo um bate-volta, na verdade, a Gramado. E não sei se alguém não conhece, né? Que é uma cidade aqui da Serra do Rio Grande do Sul. E assim, eu já tinha ido para Gramado em outra situação, mas eu não tinha turistado, basicamente. E aí, dessa vez eu fui com o meu excelentíssimo. E aí a gente almoçou num lugar, inclusive muito bom, sonho com nhoque de 4 queijos que eu comi lá desde então. Aí a gente tomou um café também, então foi um dia bem legal, bem fofo. E oficialmente considero que conheci Gramado, tá? Porque a outra vez não tinha contado. O que mais eu tenho para contar sem ser coisas literárias? Eu fui no cinema algumas, 2 vezes? Acho que foi 2 vezes. Isso é verdade. Eu fui assistir Nosferatu e, inclusive, a gente assistiu numa sala Dolby Atmos. E, gente, o som deste filme é uma coisa, é um caso à parte, tá? Foi uma experiência, deveras. Eu nunca assisti o Nosferatu de 22, exatamente 22. Então, eu não tinha muita noção da história. E foi muito legal conhecer a história por esse filme. Acredito eu que pelo filme de 22 ser um filme mudo, assim, é um clássico, tem toda aquela coisa, mas eu acho que é meio tedioso, talvez. Não tenho como dar essa opinião certa, porque eu não assisti, mas gostei de ter conhecido a história pela versão que saiu agora. E, gente, que filme bonito. As cenas eram bonitas, a parte de terror era bonito também, assim, uma estética belíssima. E é um tipo de produção que eu gosto, que é o famoso se eu só assistir e não procurar entender mais, vai ser legal. Mas se tu for atrás, tu entende que tem metáforas que são usadas ali e pra mim isso torna a experiência mais legal. E aí eu dei uma pesquisada sobre, não vou vir falar sobre isso porque assim, não sou especialista em cinema, sou apenas uma pessoa com sua humilde opinião. Mas eu gostei muito de Nosferatu, não achei que o filme se estende demais, ele não é um filme de grandes sustos, mas ele tem seus momentos, e ele é um filme de tensão e de ver a beleza. Então eu acho que é também um filme muito propício para ver no cinema, porque ele é bem escuro, também tem isso. Nossa, que filme escuro. Na tela de casa, assim, deve ser bem ruim de assistir. Aí também temos a minha nova obsessão, que eu estou um pouco monotemática. Acho que até essa é a palavra. Que é o filme de Ainda Estou Aqui. Eu fui bem atrasada, inclusive, no cinema assistir esse filme, porque eu fui ver semana passada, eu acho. Essa semana passada, pouco tempo. Inclusive, ontem saíram as indicações do Oscar e o filme tá indicado em 3 categorias, que é Melhor Atriz com a Fernanda, o Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme. Ponto. Então, assim, temos uma convidada aqui, Pandora. É um sentimento muito legal de ver isso acontecendo e muito ansiosa pro dia da premiação e tomara que ele saia de lá com alguns Oscars. Assim, o que eu tenho pra falar sobre Ainda Estou Aqui, muitas coisas, tá? Mas eu não quero me estender. Assim, pensamentos durante o filme. Eu ainda não li o livro, eu quero muito ler o livro, porque acredito que muita coisa tenha deixado de ser adaptada. O filme, ele é claramente, assim, marcado em 2 partes e é muito legal o jeito que as coisas são mostradas, porque, para quem não sabe, acho que todo mundo aqui já deve saber, pelo menos um pouco, que esse filme é a adaptação de um livro do Marcelo Rubens Paiva, que vai contar a história da família dele na época da ditadura. Ele escreve o livro a partir de relatos que ele teve aí durante a vida e das coisas que ele presenciou. E esses relatos são do que as pessoas sabiam naquele momento. E a gente vai ter essa primeira parte do filme, onde
pouco se sabe do que está acontecendo. E pra mim isso foi um jeito muito, sei lá, é tão específico. Tu consegue sentir na pele as coisas que estão acontecendo, o que sabe-se e o que tá acontecendo sem que os personagens ali e aquela família soubesse. Então é muito sensível o jeito que foi colocado em tela isso. E aí eu tenho uma grande história minha não, né? Mas coisas que a gente passa, tá? Durante a minha vida acadêmica, eu tive 3 grandes professores de história que eu lembro e que me marcaram completamente. E um deles foi meu professor de ensino médio, que é o Sr. Newton. E ele tinha uma metodologia de aula diferente de tudo que eu tinha tido, e eu acho que muitas pessoas tiveram, que a gente tinha sempre uma aula de introdução aos assuntos. Então era uma aula na sala mesmo, em que ele contextualizava o que a gente ia estar vendo naquele momento. Só que a grande maioria assim, das aulas dele, a gente assistia filmes que eram baseados nesses fatos. Então a gente normalmente dividia um filme em 2 aulas, e durante esses filmes ele sempre fazia comentários quando essas adaptações se afastavam de alguns fatos. Ele parava pra explicar o que aconteceu de verdade, quem eram aqueles personagens também, para além do que mostrava nos filmes. Então, muitas temáticas eu aprendi nesse estilo de aula, e que era muito legal, porque interessava, não era só um grande copia e cola de nomes e datas. Então, eu sinto que, da minha parte, pode ser que quem era meu colega na época não tenha essa sensação, mas eu tive que eu, às vezes, sou meio ruim com datas, tá? Por quê? Porque eu não decorei essas coisas, mas eu lembro dos acontecimentos, porque ver as coisas acontecendo te marca muito mais. E quando a gente estudou sobre o período da ditadura, a gente teve bastante aula teórica, inclusive, porque é um assunto, né, bem extenso e relativamente recente. A gente viu alguns filmes brasileiros que falam sobre esse período. E uma coisa que marca quando a gente fala desse momento histórico é a violência, né, que a gente sabe que aconteceu, e muitos filmes retratam isso. E Ainda Estou Aqui não é um filme que isso aparece explicitamente, mas isso tá presente em todos os momentos. Então é muito, o jeito que mostra é muito sensível e é muito, sabe, não é a história de quem foi levado, é a história de quem ficou e como isso ficou marcado nessas pessoas, sabe? Então é muito doloroso de assistir. Eu, inclusive, não sei como eu me controlei tanto no cinema, porque é visceral, entendeu? E não precisa estar vendo a violência acontecer, mas tu sabe que ela está acontecendo. E eu acho que isso é pior, sabe? Esse sentimento do não saber, do pode acontecer a qualquer momento, que fica permeando a história dessa família, é muito agoniante, assim. Então, o jeito que tudo foi adaptado, eu quero muito ler o livro, porque eu acho que esse sentimento deve ser muito maior no livro também. Então, assim, gente, eu estou um pouco obcecada com esse filme. E eu só conseguia pensar em como teria sido assistir esse filme em aula com esse meu tipo professor, fazendo comentários sobre o que aconteceu e sobre os fatos e sobre o que estava acontecendo em outra parte do Brasil naquele momento. Então, a gente tem ali no início do filme as notícias sobre, meu Deus, eu esqueci a palavra, mas dos representantes dos países. E, nossa, quando começou a aparecer aquilo e, tipo, notícia no rádio, eu só conseguia pensar em estar em aula com aquele filme, esse professor pausando pra explicar quem era, o que aconteceu, quais foram as consequências. Então, assim, é um filme que tu pode também assistir só o que tá te sendo mostrado ali, mas caso tu não seja uma pessoa que era super interessada nesse assunto, tem muita coisa que tu pode chegar em casa e pesquisar, porque é sempre importante a gente relembrar estes momentos que aconteceram de verdade. E é também muito louco ver esse filme atingindo tantos lugares, sendo um filme que fala sobre a ditadura no Brasil e que tem tantas pessoas que se esforçam tanto pra negar que isso aconteceu. Então é muito marcante, e eu acho que é muito marcante a gente ver este filme em premiações, que não que valida, mas a gente tá levando isso à frente e, gente, todos os outros países entendem que isso aconteceu de verdade. Quem é o fulaninho pra falar que não, sabe? Principalmente nos anos que aconteceram, né? Nesses anos que passamos e no que está acontecendo atualmente, mundialmente.
É importante filmes assim terem reconhecimento e visibilidade, principalmente internacional, não é mesmo? Mas é isso, acho que encerro esse assunto aqui. Eu estou um pouco obcecada, eu poderia ficar falando por muito mais tempo sobre isso, porque, Jesus, esse filme, as atuações, a trilha sonora, gente, aquela música. Mas é isso, ok? Agora vamos falar de livros, tá? Porque tivemos leituras aí, eu acho que eu já tô com uns 13 lidos, 12 lidos, uma coisa assim. Eu não vou estar com os livros aqui, sinto muito, porque tá na estante já e eu não vou retirar. Mas eu, como todo ano, sempre escolho um livro que eu acho que será 5 estrelas, ou pelo menos um grande favorito aí da vida, para começar e dar sorte neste novo ano literário. E aí, esse ano eu resolvi começar com A Redoma de Vidro, da Silva Plath. E eu tinha prometido ler esse livro ano passado, quem já viu um vídeo aí de 8 promessas até o final de 2024, cumpri pouquíssimas, mas esse ano, se Deus quiser, eu termino de ler aquela lista. E aí eu comecei com A Redoma de Vidro. Esse livro, ele é relativamente antigo aí, eu não sei exatamente de que ano, mas ele já tem aí uns bons anos, muito bons anos. E a gente vai acompanhar a história dessa personagem principal, que é a... Eu vou ter que pegar o livro, só um pouco. Mas, vamos lá. Redoma de Vidro. A gente vai acompanhar aqui... deixa eu já conferir pra vocês. Esse livro é de 63, tá? Então ele tem seus bons anos. A gente vai acompanhar aqui a história da Esther, que tem seus 20 e pouquinhos anos. E ela tá num momento em que ela atingiu vários objetivos aí. Ela tá em Nova York, trabalhando ali numa revista. Assim, tem todo um futuro pela frente, sabe? Mas muitas coisas já foram conquistadas e no momento onde ela está atualmente, era pra ela estar se sentindo muito alegre, contente, aproveitando essa situação. Porém, ela está se sentindo infeliz. E a gente vai partir aí desse ponto. Esse livro, ele foi escrito, se eu não me engano, esse livro foi escrito pouco antes da Silva Plath falecer. Então a gente tem aí uma história que, sem estar escrito explicitamente, mas conta muito do que ela estava sentindo e de como estava aí o emocional dela. E é um livro bem profundo, porque a gente vai estar acompanhando essa personagem que quer uma coisa, mas também não sabe muito o que ela quer viver tudo, mas ela não consegue escolher nada, e as coisas vão passando e as pessoas vão vivendo essas vidas e ela se sente presa nesse momento. E assim, eu acho que esse é um livro muito para ser lido neste momento da vida, nos 20 e poucos anos, tá? Tem gatilhos, tá? Sempre importante lembrar, tem vários gatilhos. Mas ela se vê ali numa situação em que, até fala aqui atrás, ela entra em colapso. É exatamente isso. Ela dá uma surtada e ela entra numa depressão bem séria aqui. Vem cá, filha. Vem aqui, ó. Olha o vídeo. Meu Deus! Perdão, senhores, temos uma participante. Dá oi. Ai, dá oi pro vídeo. Oxi! Quer ficar aqui no colinho? Fica aqui no colinho. Não. Então, a gente vai acompanhar ela aí, tentando melhorar dessa depressão e conseguir viver sua própria vida. Esse livro, ele tem seus erros, tá? Ele é um livro que eu acho que tem... Ele vai ser muito 8 ou 80 pras pessoas, porque eu acho que ele depende muito de tu conseguir se ver e de tu se reconhecer em alguns pensamentos dessa personagem. Então, ele tem esse detalhe, sabe? E aí ele tem uma grande coisa, que é esse livro, ele tem falas que são racistas, gordofóbicas, assim, incomoda. E assim como em outros livros que são mais antigos e que tem esse tipo de frase também, incomoda sempre. Mas é uma coisa que, assim, é da época, infelizmente. Não estou falando que é correto, muito pelo contrário. Inclusive, diminuiu a minha nota do livro pra isso, porque eu me senti extremamente desconfortável de ler tais coisas. Então, assim, é aquela coisa, é aquela dúvida entre o que não é aceitável, mas não tem como mudar isso no livro atualmente, porque a autora já não está mais viva. É um livro que retrata o que era a época, e realmente a sociedade em 60 era assim, principalmente nos Estados Unidos, era assim racista. Então, assim, é uma pena. Eu queria muito que não tivessem tais coisas nessa história, porque eu tinha muita expectativa de se tornar um favorito, e por causa de coisas assim, não tem como, sabe? Não tem como passar pano e falar, é normal. Não é normal, a gente sabe que era muito mais frequente em anos passados, mas sempre é importante pontuar
quando o livro tem isso. Então a gente tem vários livros da Agatha, por exemplo, da Agatha Christie, que tem frases racistas, que tem frases gordofóbicas. A gente vai parar de ler? Difícil. São clássicos. E A Dama de Vidro é um livro muito falado, é um clássico. É um livro que vai falar aqui sobre transtornos mentais. E eu acho que isso, considerando a época, ela conversa sobre de um jeito muito progressista, assim, porque ela vai falar sobre como é muito relativizada a dor ali da mulher e de como, às vezes, não buscava-se um tratamento tranquilo, e sim, era sempre uma coisa muito agressiva, porque era do tipo assim, tem que ficar bem logo, ou então como era difícil para algumas pessoas entenderem isso e essa necessidade e esse problema, e que consideram um problema real. Então a gente vai ter essas coisas de um jeito muito bem pontuadas e colocadas, também considerando que esse livro é de 63, atualmente muita coisa já evoluiu, mas eu acho que existem dilemas que existem até hoje e que tiveram alguns que é muito chato se reconhecer, tá bom? Inclusive existe uma frase muito conhecida nesse livro e muito falada, que é sobre uma árvore de figos. Se vocês não conhecem, eu vou ser obrigada a ler, tá? Vamos lá. Eu vi a minha vida se ramificando à minha frente, como a figueira verde daquele conto. Da ponta de cada galho, como um enorme figo púrpura, um futuro maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz com marido e filhos. Outro era uma poeta famosa. Outro, uma professora brilhante. Outro era EG, a fantástica editora. Outro era feito de viagens à Europa, à África e América do Sul. Outro era Constantin e Sócrates e Átila, e um monte de amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica de remo. E acima desses figos havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Me vi sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. Enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos, e um por um desabaram no chão aos meus pés. Essa é uma grande citação desse livro, extremamente famosa, e que contextualiza bem o que a Esther está passando aqui e os grandes desafios que ela vai se ver enfrentando. Eu acho essa escrita da Silvia maluca, tá? Porque é uma sensação muito louca e que eu acho que é meio impossível alguém aos 20 anos não ter sentido em algum momento isso, principalmente atualmente, em que a gente tem a internet e a gente vê tanta coisa acontecendo e tantas possibilidades e parece que tudo é muito bom, mas ao mesmo tempo nada é bom o suficiente. Muitos sentimentos. Então, assim, eu gostei, tem suas ressalvas, tem sim seus problemas, que eu considero muito da época também, e que atualmente não são corretos, na época já não era, mas era muito mais aceitável socialmente, com muitas aspas, e que são frases e colocações que eu não concordo, e eu acho que, imagino que vocês também não, que pode prejudicar a leitura, mas ainda assim tem assuntos muito sérios, tá? E interessantes do jeito que são colocados aqui pela Silvia, principalmente considerando que a gente sabe que ela estava passando por alguns problemas, tanto que ela veio a tirar sua própria vida pouco tempo depois. Então, assim, indico, mas com ressalvas, tá? Eu gostei, foi uma boa primeira leitura do ano. Uma leitura, assim, que eu já comecei o ano tendo crises. Aí, eu não sei se foi na sequência, tá? Mas eu acho que sim. Eu li este querido aqui, Sem Defeitos. Mas eu também já li depois Sem Coração, que é dessa série. Essa série é chamada Chestnut Springs. Eu não sei falar o nome disso em inglês, tá? Mas é essa série aqui, que é uma coisa meio rancho, tá? Meninas cowboys. O primeiro livro aqui vai ser o Red, que ele é um toureiro, tá? Ele monta touros em competições. Eu acho que é toureiro, né? Ele é o principal nome do rodeio em touros. Aí esse aqui é o irmão dele, tá? Que é o... Como é que é o nome dele? Kate, ok? Esse aqui, ele cuida da fazenda da família, tá? E ele é pai solo. Aí, o próximo, eu tenho que pegar... Já tem todas as capas aqui, tá? Porque são 5 livros, se eu não me engano. E a Arqueiro vai estar lançando aí, se Deus quiser, meio rápido, porque eu preciso da continuação. O próximo é Sem Controle, que é do... Como é que é o nome do moleque? Meu Deus! Ethan? Não é Ethan. Não, minto.
O próximo é do... como é que é o nome dele? O próximo é do Jasper, que ele é jogador de... Como é que é o nome disso? Não é de rugby, é de... Ai, que ódio. Ele é jogador de hockey. Lembrei. Tá, então o próximo é Sem Controle, que é do Jasper, jogador de hockey. Que ele é ali, meio da família. Aí o outro é Sem Juízo, que é do... Eu acho que é Ethan, mas é de outro cara de Rodeio de Touros, tá? E por último é o Sem Saída, que é do irmão mais velho... Irmão mais velho? Não, é do outro irmão, que eu não vou saber o nome. Mas então assim, a gente tem a história dos 3 irmãos e de 2 pessoas bem... de outros 2 caras que são bem próximos ali da família. E, gente, isso aqui é bom demais, tá? Eles são romances mais 18, mas o que me pega não é nem essa parte, o que me pega é o tanto que eu ri com essas histórias. Porque as personagens femininas, pelo menos nesses 2 que eu li, elas são muito divertidas, tá? Então assim, é muito bom. E não tem como não querer ler o outro, porque o que tu vê dos personagens nesses primeiros livros já te interessa sobre o resto. Então assim, é muito bom, é divertido. Esse primeiro aqui, ela é tipo a RP dele, como é que é o nome? Ela é tipo a agente dele. E ele fez uma cagada ali e ela vai precisar ajudar a limpar a barra dele. E por causa disso, ele tem que ficar ali numa... Ele não pode ter muito espaço pra cometer mais erros, tá? Porque senão ele pode estragar a carreira dele. Então ela tá ali pra ajudar ele nessa situação. Belíssimo. Aí esse aqui, o cara é pai solo, né? E ele precisa de uma babá pra cuidar do filho dele. E por um acaso, essa garota aqui, ela tem uma amiga que é muito interessante pra este cargo. E é isso. O tanto que eu ri, eu acho que em Sem Coragem dá pra ler independente um do outro, tá? Porque as histórias começam e terminam num livro, mas é legal ler na ordem, porque tu vai conhecendo os personagens aos poucos, e aí tu já consegue ter uma ideia também de quem vão ser os próximos livros e quem vai estar nos próximos livros também. Tu tem spoiler, né? Tipo, nesse aqui tu já tem spoiler sobre o que acontece com esse casal aqui. Então, por isso é legal ler na ordem, até porque a Arqueiro tá lançando, saíram só 2 por enquanto, então dá pra ir lendo aos poucos. Mas assim, gente, se tu gosta de romance, pelo amor de Deus, lê isso aqui. Porque é divertidíssimo, é clichê em vários momentos, mas a situação toda é muito engraçada. Em ambos, os personagens são muito legais, muito carismáticos. Eu nunca tinha lido nada com cowboys e este ambiente, mas é divertido, tem bastante espaço pra coisas engraçadas. Então assim, eu amei, indico super, tá? Não é nada muito uau, revolucionário, mas me fez feliz. E pra isso, eu valorizo muito livros que me fazem feliz. E esses 2 fizeram, tá? Aí a gente tem o que eu estou lendo atualmente, que eu tô quase no final, que é mangá. Eu estou lendo essa coleção da Friere, A Jornada para o Além. Eu estou no volume 9, tá? Até agora foram anunciados 13. Eu não sei se acaba no 13 ou se vai ter mais coisa. Eu acho que vai ter mais coisa. Mas eu tenho aqui em casa até o 11. E eu já comprei o 12 e o 13, aguardando chegar. Então eu resolvi ler o que eu já tinha. E eu acho que esse é o meu mangá favorito até agora, dos que eu já li. Eu já li uma bela quantidade de coisas, tá? Não sou expert em mangás também, é um mundo novo aí que eu estou desbravando aos poucos. Mas até agora eu tinha achado tudo meio ok. E eu não tinha me envolvido realmente com algo aqui, tá? Se tu tem um gosto de leitura parecido com o meu, eu acho muito interessante começar com Friere, porque é muito semelhante a algumas fantasias, tem umas coisas a mais, mas aqui a gente vai estar acompanhando a Frieren, que é uma maga e elfa, o que significa que ela vive muitos anos. E aí a gente começa esse mangá com ela voltando, junto com uma equipe de heróis, de uma missão que durou 10 anos. Tive que soltar uma gata, perdão. E essa missão que durou seus 10 anos, eles acabaram derrotando ali um grande vilão deste mundinho ali. Quando eles chegam, ela comenta, né, sobre como aquilo é uma coisa mínima no tempo de vida dela. E que para os outros heróis que são humanos, 10 anos significa muita coisa. Então eles passaram 10 anos juntos. E eles consideram um ao outro pessoas muito importantes na sua vida, e pra Frieren aquilo ali é só um momento minúsculo. E a gente acaba vendo como ela lida com o tempo de uma forma muito diferente dos humanos. E aos poucos ela vai vendo todas as pessoas que ela conhece morrerem. Então a gente vai ter aqui nessa jornada, a gente vai ter personagens muito importantes humanos, mas a gente vai ver principalmente a Frieren entendendo
o que significa pra ela viver tanto tempo e como esse tempo extra de vida que ela tem afeta ou não as relações que ela tem com humanos mesmo. Então é muito bonito, é um mangá, eu tô no volume 9, né, vamos lembrar, então ainda tem coisas para acontecer, mas até o momento eu tenho achado um mangá muito sensível, que vai falar sobre deixar sua marca no mundo, sobre memórias mesmo, como o que tu considera importante, como a gente leva a nossa vida e como a gente se empenha ou não em conhecer as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente vai ter ali a Frieren aprendendo ou não com essas pessoas que cruzam o caminho dela. E ela tá nessa jornada pra fazer coisas. Eu não vou dar mais informações que isso, porque eu acho que é legal descobrir durante a história. E também é muito legal descobrir durante a história quantos anos essa querida tem, tá? Porque ela tem uma carinha, e aí eu chutei bem errado, tá? A idade que eu achava que ela tinha. Eu fiquei bem chocada. E é isso, assim, é um mangá muito bonito esteticamente também. Eu não vou mostrar nenhuma imagem pra vocês aqui, porque eu tenho medo de dar um spoiler. Eu acho que tem, mas ó, sempre no início tem essa imagem colorida, que é bem bonito. Inclusive, se esse mangá fosse colorido, eu acho que eu iria considerar a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Mas ele não é, né? É mangá. Então é preto e branco. Mas assim, eu tô muito ansiosa pra ver como isso aqui vai terminar. Ou pelo menos até onde vai com os mangás que eu tenho. Os volumes que já foram lançados aqui. E eu tô muito ansiosa pra assistir o anime. Pra quem se interessa, também tem o anime. Leiam, tá? É muito bom. Eu tô muito apaixonadinha por esse universo e pela Frieren também. E aí, eu comecei a ler, e eu estou bem no início ainda, tá? Não tenho expectativas que eu termine isso aqui logo, tá? Que é Senhor dos Anéis. Esse ano eu tenho uma meta, eu não vou divulgar quais livros são, mas eu quero ler alguns clássicos aí de fantasia e grandes livros de fantasia, no caso, coleções, que eu tenho me enrolado durante os últimos anos para fazer isso. Uma delas que eu já tinha completa na estante era Senhor dos Anéis. E aí já peguei, porque eu tava prometendo, inclusive meu cunhado é uma pessoa que gosta muito, não sei se ele assiste aqui, mas caso ele assista, em sua homenagem, tá? Porque sempre falar de Senhor dos Anéis, eu acho que também já tava virando um desvio de caráter. Eu ter 22 anos e eu nunca ter assistido Senhor dos Anéis e nem lido. Então, sabe, é um momento, estou fazendo isso. O que eu tô achando? Prefiro não opinar por enquanto, eu tô muito no início pra ter qualquer opinião, tá? É sobre isso. Aí, uma grande informação, tá? Eu me rendi ao clube das pessoas que tem o Kindle decorado. Por quê? Porque é legal, tá? Aí eu comprei esse pop socket aqui, de florzinha. Olha que bonito, meninas. Olha minha unha também que eu fiz ontem. Mas me rendi. E aí, também, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal. Eu não sei se eu falei no vídeo que não foi ao ar. Mas eu tô com um Kindle novo, que é o último Paperwhite que saiu, né? Porque o meu tinha ido com Deus. Aí o que eu li aqui? Eu li um conto de uma coleção de romance nacional que eu já tinha terminado ano passado. Ok, ver mais os personagens tinha necessidade? Não necessariamente, mas foi legal, divertidinho. Eu li um romance nacional, mais 18 também, que é Todas as Mentiras que Contamos. Um segundo, senhores. A composição das nossas mentiras, nada a ver com o que eu tinha pensado, mas tudo bem. Tem plot de gravidez. Eu não sou a pessoa que curte muito isso. Por que eu li esse livro? Porque eu quero ler o outro dessa série. Que o outro me parece mais o meu gosto, mas eu tô guardando para um momento em que eu tiver entre leituras de fantasias. Então, já tá no meu Kindle, tá ali, mas quando chegar a hora, chegou a hora pra eu ler. Que não é o momento ainda. E eu escutei o audiobook do livro Se Deus Me Chamar, Eu Não Vou. Se Deus Me Chamar, Não Vou. Eu acho que é Se Deus Me Chamar, Não Vou. Gente, é muito curtinho, tem no Storytel. Eu não sei se eu já contei isso aqui, tá? Mas é sempre bom relembrar. Caso você tenha Gympass, que agora mudou de nome, que eu acho que é o L-Hub, tu tem Storytel de graça, tá? Sempre bom pesquisar. E aí, por causa disso, o Jerônimo tem Gympass, eu tenho Storytel. E aí, fazia tempo que eu não escutava um audiobook, porque todos os audiobooks legais em português eu já escutei e eu não escuto audiobook em inglês. Então eu tava meio sem audiobook. E esse livro era um livro que eu achava que eu ia querer ler físico. Porque eu tenho essas minhas frescuras, tá? Essa é a palavra.
E aí eu tava meio não conseguia sentar pra ler, então eu resolvi colocar pra escutar. E, gente, é um livro legal, mas eu tinha muitas expectativas por causa de opiniões que tinham chegado até mim. Eu achei que ia ser um livro devastador. Ele não é, ele só é um livro legal, bonitinho. A gente vai estar ali acompanhando uma menina de 11 anos escrevendo um livro sobre a vida dela, que ela acha que ela vai ser escritora quando ela for mais velha. E aí os pais dela têm uma loja de coisas tipo de fisioterapia, sabe? Que vende tipo bengala, muleta, uma coisa pra conforto, que normalmente são lojas focadas mais no público idoso. E aí ela fala que os pais dela têm uma loja de velhos, porque vende partes para velhos. É engraçadinho, e ela é engraçadinha, ela é uma criança com senso de humor. E aí ela vai estar contando ali sobre a vida dela e sobre os problemas que estão acontecendo e de coisas que ela entende, de coisas que ela não entende. Então, eu achei fofo, eu achei bonitinho, eu achei que é um livro emocional, mas não necessariamente emocionante. E aí, não sei, gente, eu tava esperando outra coisa, eu fiquei, na verdade, bem surpresa. É por isso que eu gosto de saber o mínimo possível sobre o livro, que é pra eu não ir com a coisa da expectativa. E aí eu tava esperando uma coisa completamente diferente do que eu recebi. O que é ruim? Não, o livro não é ruim, o livro é bom. Mas ele é muito mais uma criança de 11 anos falando sobre o que ela tá achando e tal. Ela é uma criança de 11 anos bem inteligente, tá? Importante pontuar. Eu achei ela bem... Ela tem suas opiniões, ela sabe o que ela sabe. E assim, e aí ela tem uma questão de que ela é muito grande e que todo mundo acha que ela é mais velha do que ela realmente é. Então ela vai também falar um pouco sobre esse espaço de parecer mais velha do que a sua idade. Isso também é um ponto bem legal do livro. Ele é bem curtinho, se eu não me engano, a edição física dele tem tipo 160 páginas. É uma leitura rápida e bem gostosinha, assim. Eu gostei. Indico aí. Pra quem gosta de livro, inclusive, narrado por criança, é muito bom. Eu não gosto de livro narrado por criança e mesmo assim eu gostei desse. E a narração do audiobook também tá muito boa. Ele vai falar um pouquinho aí sobre um tabu de relações, um pouquinho, mas ele não se aprofunda muito não, tanto pelo motivo de ser narrado aí pela menina de 11 anos. É isso. Essas foram as minhas leituras até o momento. Deixa eu baixar pra vocês um pouquinho mais. Além disso, que eu tenho feito? Eu tenho assistido ainda Sex and the City. Eu estou na última temporada e isso me deixa muito triste porque eu achei que ia demorar muito mais tempo pra finalizar essa série e ela está indo para o final. E eu também, o Jerônimo colocou esses dias pra assistir Silent Slot. Como é que ficou em português? Eu não sei, não lembro. Mas que é a série sobre... eu acho que em português tá como A Hora do Vampiro. Mas que é a adaptação de Salem, que é o segundo livro lançado pelo King, e que eu já li e eu gostei bastante, assim, dentre os livros que eu li do King até agora é o meu favorito, li 3 até o momento. Inclusive esse ano é pra vir aí o 4º livro que ele lançou, que estou lendo na ordem de lançamentos, que é A Dança da Morte, esse tijolo de mais de 900 páginas, mas ainda não chegou a hora, vamos com calma. Porém, quando a gente foi ver a série, não tem dublagem, e não tem legenda. E, perdão, mas eu preciso de legenda, tá? Eu não sou uma pessoa aí que speak English do jeito que gostaria. Então, eu fiquei bem triste, porque eu fui bem feliz pra assistir, porque eu até tava lendo e ele foi colocado de noite e eu falei, Silent Slot, eu quero assistir. E aí, nisso a gente viu que não tinha nem legenda em português. Então ficou com Deus. Neste meio tempo também, deixa eu contar pra vocês, eu comprei uma tesoura de cabeleireiro. Por quê? Porque eu decidi que eu serei responsável pelo meu cabelo, eternamente. E aí, ele não tá bonito hoje, porque eu dei o famoso day after, mas eu taquei a tesoura no meu cabelo, porque eu tava achando ele muito feio. E eu ainda tô me acostumando com ele desse jeito. Eu adoro ele em camadas, mas eu acho que ele ainda tá muito longo, pensando em cortar mais. Mas eu tenho que me controlar, porque agora como eu sou uma pessoa proprietária de uma tesoura de cabeleireiro, eu não posso deixar isso subir a minha cabeça. Porque já imaginou? Aí eu apareço daqui uns dias com um chanelzinho aqui. Mas é isso. Gente, eu já falei demais dessa primeira... Era pra ser só uma primeira atualização aqui, porque o vlog continua. Aí o que eu vou estar comentando com vocês nesse vlog é sobre Friere e Senhor dos Anéis, tá? Eu queria muito terminar esses livros pra terminar com esse vlog. Mas vamos vendo o que vai acontecendo e as atualizações que vão surgindo, ok? Ok. Então, volto com atualizações em outro momento. Olá! Hoje já é dia 29? Não, 29, tá certo. De janeiro, tá? É quarta-feira.
E aí, atualizações, né? A última vez que eu apareci aqui foi sexta, então a gente ficou aí esse final de semana sem se ver. E o que aconteceu por aqui? Sábado a gente foi no shopping, se eu não me engano. Isso, a gente foi na loja da Panini e depois a gente passou no shopping para tomar um sorvete e dar uma volta. E aí nessa ida na Panini a gente comprou alguns mangás. Mostrarei, só um segundo. Nesta ida, então, a gente acabou comprando 5 mangás, que foram Shoujin X, o volume 8. Eu já li esse aqui, eu tô acompanhando as publicações. E ele é o mesmo autor de Tokyo Ghoul, que eu li ano passado. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre aqui no canal, eu acho que não, porque na época eu não estava gravando. Mas, assim, eu acho o formato de escrita e elaboração da história muito semelhante em ambas as histórias, porque são do mesmo autor, então dá pra ver, assim, semelhanças. O desenho também é muito parecido, né, porque no mangá a gente vai ter essa parte também. Eu acho que Shoujin X é uma coisa um pouco mais adulta do que Tokyo Ghoul. Porém, não morri de amores, tá? Pra mim isso aqui é um grande 3 estrelas quando tá bom. Então, aqui a gente vai ter os shoujins, que são humanos que têm poderes. E aí, existe todo um órgão ali pra regulamentar esses seres aí, esses humanos com poderes. E temos também, obviamente, os shoujin fora da lei, que não são catalogados, isso e aquilo, e tem vários problemas. E aí a gente vai ver aqui que tá rolando uma coisa por baixo dos panos, e que pode ser que tenha um desastre que vai culminar no final do mundo aí. Então, eles vão estar indo atrás para tentar resolver isso e evitar esse caos todo. Mas eu acho bem... A gente vai acompanhar aqui principalmente eu acho que o nome dele é Tóquio, que ele acaba sendo transformado em shoujin, que não é uma coisa muito comum. A gente vai acompanhar ele nessa trajetória de entender o que é ser um shoujin, como controlar os seus poderes. E existe ali também uma visão da sociedade sobre esses seres com poderes que não é muito positiva, então vamos ter essa parte também. Mas assim, nada revolucionário, nada que me enche os olhos, tem muita cena de luta e eu descobri que esse tipo de cena de luta não me cativa, não me apetece. Então, leio, mas com ressalvas. Tô continuando porque eu já tô acompanhando, já tá no volume 8 e eu acho que vão ser mais ou menos uns 14, porque o outro autor tem outras séries. Não, esse autor tem outras séries e todas têm mais ou menos essa quantidade aí de volumes. Então vamos vendo. Aí a gente também a gente começou uma série que eu queria muito, que é Spy X Family. Eu acho que todo mundo só fala Spy Family, tá? Tô adentrando este mundo, gente. Se tiver alguma coisa errada, sinto muito, quase derrubei. A gente pegou os 4 primeiros volumes, eu ainda não li nenhum, mas eu quero. E aí eu acabei vendo que tava em promoção na Amazon o 12. Eu peguei o 12 aleatoriamente, assim. Mas fazia tempo que eu ficava enchendo o saco porque eu queria começar essa série e eu acho que tem cara de ser engraçadinha. O que eu sei sobre são... Eu acho que ele é tipo é um espião que tá ali numa missão e ele precisa meio que ter uma família fake pra isso. E aí ele acaba meio que fazendo entrevistas e ele seleciona uma menina e uma mulher. A mulher que é pra ser esposa dele, ela é uma assassina. Mas se eu não me engano, ele não sabe que ela é uma assassina. E a menininha tem poderes. E é isso, o que eu sei sobre, tá? E aí eu não sei qual é a missão dele, eu não sei exatamente o que... Não sei, mas me interessou essa ideia de segredos, uma coisa meio Senhor e Senhora Smith. Veremos, tá? Trarei informações quando eu ler. Aí, teve um sebinho aí no Catarse que eu participo. E aí eu acabei pegando alguns livros, na verdade 2 livros e 2 mangás, que foram solicitações do meu excelentíssimo, tá? Vou mostrar com os mangás, foram 2 Junji Itos, o Diário dos Gatos, que é bem curtinho, e saiu pela JBC, porque atualmente, a gente tem toda a coleção do Junji Ito pela Pipoca Nanquim. Mas ele tem coisas lançadas por outras editoras, tem coisa na JBC, que eu acho que tem esse, mais 1 ou 2 mangás. Tem coisa pela Dark Side, que daí a gente acabou pegando Fragmentos do Horror. Mas, se eu não me engano, tem mais coisa dele pela Dark Side e tem coisa dele pela Tsuru. Eu acho que é Tsuru o nome da editora. Que a gente tem 2 coisas, por enquanto, que é Gil e Uzumaki, mas tem, eu acho que mais 1, não tenho certeza. Mas aí a gente tá se encaminhando pra fechar a coleção do Junji Ito de coisas lançadas aqui no Brasil. E aí, eu acabei pegando 2 livros em inglês, ambos hardcover, que foi Sea of Tranquility, que saiu agora pela Intrínseca como Mar da Tranquilidade. Eu acho que é isso, exatamente. Eu quero muito ler esse livro, eu tenho um pressentimento que será um favorito, por isso que eu quis pegar ele, essa edição em inglês
hardcover, porque eu gosto de deixar alguns livros expostos aqui. Eu acho esses livros tão belos, aí eu peguei. Reza Impressão favorito mesmo, porque senão eu vou chorar. E o outro que eu peguei é um que foi favorito do ano passado, eu gostei muito dessa leitura, me emocionou muito, que foi Love the War. Eu já tava de olho nesse livro em hardcover, mas eu não tinha tido coragem de comprar, porque eu tenho ele na edição da Dark Side. Mas apareceu pra mim num precinho de banana, não resisti. Aí tenho agora na coleção também. Tô louca pra colocar ele aqui atrás, vai ser belo. Aí fechamos a parte de livros novos. E vamos falar sobre as últimas leituras. No outro take, eu falei pra vocês que eu estava lendo Frieren. Eu acho que eu tava naquele momento no volume 9. Finalizei o que já está lançado, já estou em dia, então a partir de agora eu vou acompanhar os lançamentos. Já tem data do 12 do 13. Eu não sei se vão ter mais volumes depois ou se vai encerrar no 13, mas estou acompanhando. E, gente, isso aqui é um sólido 4 estrelas, tá? Eu acho que de todos os mangás que eu li até agora, que eu já li uma boa quantidadezinha aí, esse aqui com certeza é o melhor, disparado. Foi o que mais me conquistou, o que eu mais... Sei lá, as discussões não são a coisa mais aprofundada do mundo, mas elas se aprofundam de um jeito que eu gostei. A gente vai ter aqui um debate sobre ser lembrado, sobre o nosso impacto na vida de outras pessoas, sobre memórias, assim, o quanto, às vezes, pra ti uma coisa pode não ser tão marcante, mas pra outra pessoa aquilo mudou a vida dela. Então vão ter coisas desse tipo aqui. E ele é tão belo, ele é tão, ai, sabe, tipo, dá um quentinho no coração. É legal de ver a trajetória dos personagens que estão crescendo aqui junto com a Frieren, mas também ela entendendo as coisas que passaram por esses muitos anos da sua vida e como, mesmo que ela não desse muita bola, algumas coisas mudaram o jeito dela pensar. E aí aqui a gente chega no momento em que aparentemente alguma coisa vai mudar. E o jeito que este volume aqui terminou me deixou maluca. Eu quero muitos próximos. E eu acho que independente de como finalizar essa série, vai ser uma das minhas favoritas. E outra coisa, eu acho um ótimo mangá pra quem gosta de fantasia e quer iniciar aí na vida dos mangás, essa coleção da Frieren. Porque eu acho que ele traz muitas... As lutas não são tão lutas físicas, são mais lutas de magia e tal. E eu gosto desse formato, inclusive pra mim funciona muito melhor a cena de lutas de Frieren do que de Shoujin ou Tokyo Ghoul. Então me conquistou, assim, e eu tava com medo, porque eu tava com expectativas e eu achei que elas não iriam ser alcançadas. Na verdade, foram superadas. Virei muito fazoca, perdão. Aí, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês o que eu li, tá? Li por quê? Porque tava no Kindle Unlimited. Eu tava voltando, né? Sábado a gente foi no shopping e tal, e aí domingo a gente foi em outra cidade. E aí eu decidi levar meu Kindle porque ia ser tipo 1 hora de carro. E 1 hora de carro é 1 hora para ler, não é mesmo? Aí eu procurei algum livro, eu não tinha nenhum que eu tava muito afim de começar. Aí eu encontrei este querido aqui, no Kindle Unlimited. Todo mundo já viu alguém falar desse livro. Caso não tenha visto, gente, teve todo um bafafá, porque esse livro é um livro mais 18, tá? Se eu não me engano, na contracapa dele isso tá sendo dito, só que é uma capinha fofinha, né? A gente tá vendo aqui desenho e tal. E rolou uma questão de um pai comprar o livro pra filha e não saber que era mais 18. Assuntos que me estressam. Mas esse livro não é bem avaliado em nenhum lugar, até onde eu sei. E ele virou um queridinho do TikTok. Então são coisas que a gente já olha e já fica meio... será que é de qualidade? Ou na verdade é de uma qualidade bem duvidosa? E assim, o sentimento que eu tive lendo isso aqui foi... que livrinho mequetrefe. Ele é muito clichê. Só que às vezes livros clichês, eles são alegres e contentes. Mas esse aqui, ele não sabe usar bem as coisas que ele tem. Então, me deixou estressada. A realidade é essa. Me deixou estressada, me deixou irritada. Eu achei ai, eles são tão sem sal, a personagem. Aí tem uma questão ali, porque... explicar o contexto do livro, né? A gente vai ter a Anastácia, que ela é patinadora artística em dupla. Então ela patina com um cara que se chama Arrow. E aí, ela mora também com esse cara e junto com uma outra amiga dela, que é a Lola. E a gente vai ter o Nathan, que é jogador de hóquei. E eles são ali da mesma faculdade. E rola ali uma pegadinha de outra faculdade com a faculdade deles. E eles destroem um dos rinques de gelo. Rink?
ringue. Mas destrói ali uma das arenas de gelo deles, então acaba que a faculdade só fica com uma disponível e por causa disso os patinadores e os jogadores vão ter que dividir nesse meio tempo. E ela tá treinando ali pra competição porque ela quer muito ir pras Olimpíadas e tal, aquela coisa toda. Só que esse cenário de competições, ele é muito mal desenvolvido. Não vai esperando isso. Tanto a parte dos jogos, quanto a parte das competições de patinação. Assim, aí ela já fica indignada porque ela tem certeza que o time de hockey fez alguma coisa pra se lascar e merecer isso, então, tipo, ela vai ser prejudicada porque ela vai ter que diminuir a quantidade de treino e tal, os horários dela vão mudar. Ai, e aí ela já fica indignada com o capitão do time, que é o Nathan. Coincidentemente, né? Quem diria? Só que a gente tem uma grande questão que é o parceiro de patinação dela é um porre. Que garoto insuportável. E ele é meio tóxico. E a gente sabe isso desde o princípio. Só que assim, a autora demora muito pra desenvolver tudo e qualquer coisa, na verdade. Mas principalmente esse arco dele ser um babaca. Porque ele fica controlando o que ela come, ele fica sendo estúpido porque ela fica com outras pessoas. Chato, apenas chato. E aí, ela fica nessa de ela precisa dele pra competir, pra ser em dupla, isso e aquele outro. Só de falar me irrita, me irrita. E aí, em certo momento, o Aaron se machuca. E na verdade, todo mundo sabe que isso vai acontecer em algum momento. Que é o Nathan se oferecer para treinar junto com ela. Só que isso vai acontecer em, sei lá, 60% do livro. Demora muito para as coisas acontecerem. Por quê? Porque tem muita cena de pegação. Exageradamente. E assim, são cenas muito... sabe? Aí não rolou, tá? Entendo todo mundo que reclamou desse livro. Eu li única e exclusivamente pela curiosidade, assim, pra falar pra vocês. Tanto livro bom de romance, não, esse aqui não tem melhores. Gastem o tempo de vocês com livros melhores. Eu acho muito um livro porta de entrada pra talvez quem não tenha o costume de ler, começar por ele. Pode ser. Mas é que existem livros que podem fazer esse trabalho de um jeito melhor. Tipo, já vou falar que eu prefiro muito mais o livro da Hailey Hazelwood. Por mais que seja clichê e batido, o jeito que ela leva as coisas, ainda assim eu achei melhor desenvolvido, os personagens têm mais carisma. E mesmo os assuntos sérios que ela não aprofunda tanto, ainda assim, os livros dela, da Abby Jimenez, da Emily Henry, ainda assim trabalham muito mais os problemas colocados ali do que Quebrando o Gelo. Então assim, não fez nada por mim. Essa é a resposta. E aí, duas coisas. Senhor dos Anéis, né? Que eu tô lendo, Sociedade do Anel. Andei quase nada, tá? Tenho tido problemas com esse livro. Assumirei. Mas uma hora vai brilhar. Eu tenho fé. Só que, aí eu falei em outro take que tem séries que eu quero ler esse ano. Tem mundos que eu quero adentrar e conhecer. E um deles é o mundinho do Brandon Sanderson. Eu tenho aqui na estante The Way of Kings. No caso, O Caminho dos Reis em português. Que eu comprei naquele surto da Americanas a R$5,99 e é o meu maior orgulho. Mas eu queria começar, porém eu queria começar por outro lugar que não fosse essa série, que ainda não tem todos os livros por aqui. Eu queria começar por outra coisa. Aí fui ver vídeos de indicações e cheguei à conclusão de que talvez pra mim o melhor fosse começar pelos standalones, os livros únicos. Então comecei pelo primeiro lançado pelo Brandon, que é Elantris. Tá no Kindle, eu tô lendo no Kindle porque só tem no Kindle. A edição física é um rim pra comprar. E eu tenho fé que a Trama vai relançar esse livro em algum momento. E aí, quando eles relançarem, no caso, porque antes era lançado pela Leia, mas se sair físico, eu compro. Aí no físico. Mas por enquanto estou lendo aqui. Li o quê? Pouquíssimo. Li o prólogo e tô na metade do primeiro capítulo. Mas estou gostando do ritmo. Fiquei assim. E aí é muito louco, porque como eu já vi muitos vídeos sobre o mundinho Brandon Sanderson e sobre a Cosmere e sobre as coisas que tu só entende que tá ali depois de ter visto isso, aquilo, aquele outro, tudo que eu vejo eu fico assim. Será que... Então, eu tenho ficado meio nesse sentimento que eu não quero ficar em todos os livros, mas é meio impossível, tá? Mas é isso. Tem mais alguma atualização? Eu perguntei pra galera lá na rede vizinha indicações de série pra eu assistir enquanto eu faço a minha unha, né? Que inclusive farei hoje, porque eu estou acabando Sex and the City. E vou dizer pra vocês que eu acho que a minha temporada favorita até agora talvez tenha sido a quinta. A quem interessar, possa interessar, né? Mas
Vocês me deram várias indicações, algumas que eu já assisti, ok? Outras que eu até queria, por exemplo, Grey's Anatomy, tá? Eu assisti Grey's até a temporada 17, 18, não sei dizer, até a temporada de 2020. Vocês sabem qual a temporada é. E aí eu queria muito voltar a assistir, mas eu não queria voltar a assistir, eu queria reassistir tudo. Só que não é uma série pra hora de fazer a unha. Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo a minha unha, eu preciso enxergá-la. Eu não posso estar chorando, que é o que acontece em Grey's Anatomy. Então assim, infelizmente não estarei acatando essa ideia, por mais que ela fosse boa. Mas ela é boa até a segunda linha, sabe? Outra série que vocês falaram, Gilmore, já assisti. Falaram de uma série que passa depois de Sex and the City. Não sabia que existia, irei assistir. São 2 temporadas só. Me mandaram muita série também curtinha, tipo Com Amor Kitty, que é da Netflix e é uma continuação, não é uma continuação, né? É um spin-off de Para Todos os Garotos que Já Amei. Só que ela ainda só tem tipo 2, 3 temporadas, eu acho que são 2. Então é muito curtinho, eu queria umas coisas mais longas, sabe? Pra eu construir uma relação enquanto eu pinto a unha. Mas aí estou vendo qual irei aceitar, qual irei escolher. Mas é isso, depois eu volto com mais atualizações. Veremos se eu vou aparecer antes ou depois de terminar Elantris. Eu espero que esse resto de luz solar seja o suficiente pra gente gravar e eu atualizar vocês. Então, vamos lá. Hoje é dia, nem eu sei. Hoje é dia 8 de fevereiro, tá certo? Sábado. Já são 7 horas da noite, então assim, entendeu? A luz, ela tá indo embora e eu preciso dela. Mas vim trazer atualizações. Eu tinha gravado esse vídeo de atualizações e tinha ficado horroroso. Então estamos aqui para refazer um pouco dele e gravar novas coisas que aconteceram aí nos últimos dias. Deixa eu só ligar este ar-condicionado, porque tá um calor absurdo aqui, tá? Acho que antes de tudo eu posso atualizá-los sobre o que eu assisti recentemente. Eu finalizei Sex and the City, eu gostei muito, acho que as últimas temporadas ali são as melhores. Eu demorei pra me apegar aos personagens e eu achava a Carrie muito chata em alguns momentos. Eu acho que a única personagem que eu tive um sentimento estável durante toda a série foi a Miranda, eu sempre gostei dela. E por mais que ela cometesse erros, eu continuava gostando muito dela. Mas as outras personagens eu senti que flutuou muito, assim, as minhas impressões sobre. E as últimas temporadas eu acabei gostando muito mais da Charlotte. E pra mim, os assuntos abordados ali nas últimas temporadas são muito mais legais. Então, eu gostei, foi uma série muito boa pro momento de fazer as unhas. Eu acabei assistindo também o filme Sex and the City. Eu sei que tem um segundo que eu vou assistir também. Não gostei do filme, me senti muito incomodada com o jeito que as coisas aconteceram. Começou muito bem, mas aí chegou um momento que desandou tudo. E, sei lá, eu acho que tiveram atitudes que não condiziam com quem os personagens eram durante as 6 temporadas que a gente viu eles por muito tempo, sabe? Então foi um sentimento estranho, mas assisti todo. Pretendo assistir o segundo filme e depois a série que tem depois, que eu nunca lembro o título, mas eu vou assistir também. Aí, vamos para outra área, que é mangás. Eu tinha comentado com vocês que a gente tinha comprado os primeiros volumes de Spy Family. Eu li os 2 primeiros e realmente eu gostei muito, tá? Eu acho que depois de Frieren, essa série tem grandes chances de ser a minha favoritinha, tá? Porque a impressão que eu tive é que este mangá, ele não se leva a sério, tá? A gente vai ter aqui os 3 personagens principais, que são... eu não vou lembrar os nomes, mas é o Twilight, que ele é um espião, e aí ele é chamado para essa missão onde ele precisa ter uma família, que consiste em ele, uma esposa e um filho ou uma filha, que tenha mais ou menos ali uns 6 anos. E aí ele recebe essa missão e ele vai atrás de conseguir essas pessoas. E aí ele vai no orfanato, encontra a Anya, essa criança que claramente não parece ter 6 anos, a gente não sabe exatamente qual é a idade dela, mas ela consegue ler os pensamentos das outras pessoas. Então, ela entende ali que este cara tá ali pra adotá-la, mas ele tem objetivos em relação a isso. E aí ele acaba levando a Anya e um tempo depois, por acasos que acontecem ali, e esse era um medo meu, porque eu não entendia como isso ia acontecer, mas ele consegue uma esposa
e, sem saber, essa esposa é uma assassina de aluguel. Então, um não sabe o que o outro é, com exceção da Anya, que sabe o que todo mundo ali é e quais os objetivos de cada um. E um dos meus medos era como essa união entre o casal seria feita. E é engraçado, tá? É bem feito. O mangá, em vários momentos, assim, claramente não se leva a sério. Tanto que tem várias piadinhas e o jeito de alguns personagens se expressarem e tal, que é, assim, é engraçado. E eu, pelo que eu vi nesses 2 primeiros volumes, é um mangá que vai ser inteligente. Então, estou ansiosa para acompanhar mais. Pelo que eu senti, vai ser falado bastante sobre esse sentimento de pertencimento, de família. Talvez apareça um gatinho aqui, porque eu tô perto da caminha deles. Mas eu gostei bastante desses 2 primeiros volumes, espero continuar gostando. Se eu não me engano, ele tá no 13º volume já. E eu acho que eu vou ir acompanhando esse com mais calma, ao contrário de Frieren, que eu li tudo que tinha lançado um atrás do outro. Até porque a gente tinha começado a comprar os volumes já fazia muito tempo. Então, quando a gente alcançou as publicações, eu resolvi ler tudo. Com o Spy não vai ser assim, a gente vai ir pegando bem aos poucos. E aí, conforme for chegando, eu vou lendo. Outra coisa que temos mais leitura, estou lendo Elantris ainda. Eu tô com um ritmo de leitura um pouco mais devagar, porque na verdade eu tava priorizando algumas outras coisas, bagunças da vida. Tivemos aí alguns sustos relacionados ao Apollo, que foi resolvido, mas demandou aí um tempo e energia. E aí eu também tenho saído, milagrosamente, o que diminui também meu tempo de leitura. Então eu tô lendo Elantris mais aos poucos. Porém, estou gostando bastante. Nossa, esse livro consegue me tirar do sério de um jeito. Peraí, que eu acho que eu tô muito perto da câmera. Eu devia estar assim desde o princípio. Ai, que legal. Mas vamos lá, o que eu tenho achado, tá? É um livro que vai falar sobre política. Eu tava esperando até que a gente tivesse mais coisas nesse sentido, pelo tanto que eu escuto falarem do Brandon, mas entendo que esse seja o primeiro romance dele, então pode ser que tudo esteja mais suavizado. Pode ser que as coisas vão tomar uma proporção muito maior ao longo aí dos livros relacionados a Cosmere, que na verdade é o que eu acredito que vai acontecer mesmo. Mas o que eu posso falar sobre Elantris? Esse livro vai ter 3 pontos de vista, aí 3 núcleos principais, que vai ser um dentro de Elantris, um fora de Elantris, mais focado ali na nobreza, e outro fora de Elantris, mais focado em uma das religiões ali que tá tentando tomar o poder, pode-se dizer assim. Eu não vou tentar falar os nomes dos personagens certos aqui, porque, perdão, tem minhas falhas e essa com certeza é uma delas, tá? Mas a gente vai ter um personagem que é quem vai nos acompanhar dentro de Elantris, que é o Hyoiden. I don't know, mas ele era o príncipe dessa cidade vizinha que é Kai. E ele acabou sofrendo essa maldição que acontece e ele acaba sendo mandado pra Elantris. E desde o princípio, eu achei que... eu entendi que esse ponto ia ser, esse núcleo ia ser o meu favorito, e realmente foi. Porque a gente vê que no momento que ele entra ali, ele vê todo mundo muito miserável, muito sofrendo e tal, e ele começa a achar caminhos pra mudar algumas coisas. É muito legal acompanhar essas mudanças acontecendo pouco a pouco e ele procurando entender o porquê Elantris caiu e porquê o poder que existia ali hoje não existe mais e o que aconteceu. Eu gostei muito disso. O outro ponto que eu gostei muito foi o da Serena na parte dos nobres, porque tá rolando ali um medo de que o governo caia e isso pode ser muito prejudicial para a cidade natal dela, mas também para as pessoas que vivem nessa região. Então é muito legal ver essas intriguinhas políticas e esses pauzinhos sendo mexidos para melhorar a situação. E aí o que eu mais odiei com certeza foi a parte religiosa, e não a parte religiosa que envolvia a política, mas os personagens colocados ali, porque eles são insuportáveis, tá? Tem um personagem aqui que se chama Dilaf, que este cara é insuportável, tá? Eu não conseguia aguentá-lo. Aí, junto a isso tudo, a gente vai vendo a parte política desse mundo ser não construída, mas ser explicada. E pouco a pouco a gente vai entendendo também sobre Elantris e sobre as diferenças de religião e porque algumas pessoas sabem mais ou menos sobre essa cidade. E eu tô em uns 80%, o livro é dividido em 3 partes, tá? E eu tô na segunda ainda. Eu acho que eu consigo, que eu estou entendendo para onde estamos indo, mas eu tô gostando bastante. Tem algumas situações que me irritam profundamente. Eu acho que uma delas
é o jeito da Serena e como ela, em vários momentos, tá extremamente equivocada, mas ela, assim, tem fé, completa fé de que ela está correta. E isso me tirou um pouco do sério em alguns momentos. Tipo, garota, só compartilha a informação que tu tem, porque isso ajudaria muito. E existe também um outro mistério ali, uma outra verdade que é escondida, que me irrita um pouco. Só fala a verdade, porque ela vai ajudar. Mas é isso. Nós estamos de fora, nós julgamos. Mas ok. E também existe um personagem que a origem dele não é muito bem explicada. E eu tô tipo, quem é este querido? De onde veio? Por que ele está aqui? Então, assim, meu sentimento com o Elantris é que eu tô muito envolvida na história. Eu acho que eu tinha expectativas de que fosse ser mais grandioso. Mas também, em questão de expectativas, é porque eu escuto muitas pessoas falarem sobre o Brandon. E a gente tem que ter noção de que eu estou lendo o primeiro romance publicado por ele, né? Se não estou enganada. Então, a ideia é que conforme as publicações passem, isso exista uma melhora visível da construção dele. Mas aqui a gente já vê bastante sobre política, já é uma fantasia muito bem feita. E que, gente, eu tava com muita saudade de ler uma fantasia assim, sabe? Não complexa, mas robusta. Essa é a sensação. Então, a gente vai ter aqui política, a gente vai ter aqui assuntos sobre religião, a gente vai ter assuntos sobre jeitos de ver os deuses e intrigas de qual religião é melhor e por que cada uma é de tal jeito. E o que é justo também nessas situações. Sobre um novo reino, porque, querendo ou não, quando Elantris cai, essa cidade vizinha acaba se tornando a cidade mais forte, que é Kai. E aí a gente vê ali uma monarquia sendo criada, porque as pessoas que eram poderosas ali não existem mais. Então, como isso é colocado, como isso vai se seguir depois dessa primeira geração. Então, eu tô gostando bastante dessa parte. E tá sendo um acalento, depois de tanto tempo sem ler uma fantasia, assim, que me enchesse os olhos. Mas ainda faltam uns 20% do livro e eu pretendo terminar hoje, mas vamos ver se vai dar certo. E a minha luz tá indo embora. Por enquanto é isso que eu tenho pra falar sobre Elantris. Eu tenho medo de falar alguma coisa aqui que seja spoiler, porque acredito que muita gente pode não ter lido. Aí, o que mais tem de novidade pra contar pra vocês? Uma das coisas é essa querida aqui, tá? Por muito tempo me neguei. Acho... É um investimento, né, meninas? Mas eu tava tomando pouquíssima, às vezes quase nenhuma água, e eu sei como isso é prejudicial. Então eu tava de olho já em um copo. Eu sou uma pessoa que eu tava até explicando hoje para o meu excelentíssimo de como eu tenho tomado água ultimamente, como isso é importante. Mas que eu gosto de copo assim. Eu sei que ele não é muito prático pra levar pros lugares porque pode vazar, mas se eu tenho uma garrafa que eu tenho que abri-la para tomar água sempre tem que ser uma decisão consciente, tá? E aí quando eu tô com um copo, se torna uma coisa completamente inconsciente, porque às vezes eu tô com o copo aqui do lado, e aí quando eu vejo, eu tô tomando água. E aí assim, eu tomo mais de 1 litro de água por dia, o que é chocante. E tem outra coisa, gente, Porto Alegre está fazendo temperaturas absurdas, tá muito quente, muito quente. Assim, se eu puder não pisar fora da minha casa, que, assim, num lugar que não tem ar-condicionado, eu fico na minha casa, no meu ar-condicionado. E aí, ter uma água geladinha é, assim, sinônimo de alegria, tá? Porque isso aqui segura muito bem a temperatura. Essa é uma realidade. Eu até comprei uma forminha de gelo, porque os meus gelos eram muito pequenos. E agora eu tenho gelos maiores. E, gente, isso aqui fica por horas e horas e horas e horas. Às vezes eu coloco água, tipo, no meio da tarde, e aí no dia seguinte, quando eu acordo, a minha água ainda está gelada. E isso me deixa muito feliz. Meu filho, complicado ter gato, né? Destruiu todo o enquadramento, mas tenho ficado muito contente, feliz e contente com a minha garrafa, tá? Virei uma moça da Stanley. Eu comprei essa daqui que é de 1,2 litros quase. Ela tava em uma promoção muito boa na Amazon e foi isso. Tinha cupom, tava com desconto. Eu falei, oh meu Deus, é uma oportunidade. E aí agora eu tenho. É quase uma filha, ela passa o dia inteiro comigo, tá? E é sobre isso. Aí, deixa eu ver. Eu tinha mais coisa pra contar pra vocês. Não vou lembrar agora. Mas... ai, eu não vou até aqui. Eu vou colocar uma foto. Comprei este querido deste M&M's no mercado. Porque a gente foi no mercado e eu adoro pegar chocolate. E principalmente chocolates diferentes. E aí eu falei, oh meu Deus, uma edição limitada de M&M's, se eu soubesse.
Gente, eu nunca comi um negócio tão ruim na minha vida. Mentira, eu já devo ter comido coisas piores. Mas é que é muito ruim mesmo, tá? Ele tem gosto de isopor. Ou que eu imagino que seja gosto de isopor, porque eu nunca comi isopor na minha vida. Mas ele tem um retrogosto, que assim, é muito ruim. E aí parece que esse gosto ruim, ele sobe, sei lá, pro teu nariz. É uma sensação horrorosa, tá? E ele é muito ruim. E aí, sabe aquele... Não sei se vocês são assim, tá? Mas eu comprei esse dia só esse chocolate. Esse foi o meu erro. E eu queria muito comer um chocolate aquele dia. Aí eu abri, provei e falei, meu Deus, coisa horrorosa. Deixei. 40 minutos depois eu pensei, será que é tão ruim assim? Aí eu provei de novo. E eu falei, sim, realmente é muito ruim. Eu não sei o que eu vou fazer com esse chocolate. Porque eu comprei, eu não queria jogar fora, mas eu não vou comer. Porque todo e qualquer gosto bom de um M&M's, ele não existe aqui, tá? Então assim, não cometam este erro. Caso vocês queiram um chocolate bom pra provar, tem outros. E eu descobri recentemente um chocolate que eu estou viciada, mas eu tenho muitos ciúmes de indicar, porque eu tenho medo de não conseguir comprar ele num preço bom. Mas eu ando viciadinha nesse chocolate. O problema, só consigo comprar na Amazon. Aí ou eu compro com antecedência, ou eu fico sem. Aí hoje eu queria muito esse chocolatinho e eu não tinha mais. E foi deveras triste. E deixa eu contar uma outra coisa pra vocês da garrafa, tá? O meu excelentíssimo, a gente vai contar essas coisas. Ele gosta de ter uma garrafa com ele sempre, uma garrafa de um tamanho ok. E aí, ele é uma pessoa que desde que a gente tá junto, eu acho que eu já devo ter visto ele ter, sei lá, umas 10 garrafas, até mais, não sei, um número expressivo de garrafas. Algumas ele ganhou, porque ele entrou na empresa e ganhou, ou tipo, teve alguma coisa, sei lá, ele ganhou algumas ao longo desse tempo, mas algumas outras ele comprou. E aí, eu botei ele para pensar, por que ele ficava comprando garrafa em garrafa ruim, que não era, assim, de qualidade, e ao invés disso ele não comprava uma garrafa decente, que fosse durar muito e muito tempo com ele. Aí eu convenci o querido a comprar uma garrafa boa. Aí a gente olhou as da Stanley, ele não curtiu nenhuma, aí eu mostrei pra ele as garrafas da Owala, que era o que eu tava de olho, porque ela tem canudinho também, mas ela é mais garrafa do que copo. E aí a gente viu, ele gostou, compramos a garrafa em 3 de janeiro. Lembrando, hoje é dia 8 de fevereiro. Ontem, sexta-feira, já tinha trocado a data de entrega da garrafa dele umas 3 ou 4 vezes. E a última data que tinha sido comunicada era a sexta-feira. Aí deu sexta-feira, não tinha nem sido enviada, eu mandei mensagem pra Amazon falando, oi, tudo bom? Então, cadê a garrafa? Aí eles falaram, a gente vai ver isso, aquilo, aquele outro, vamos resolver. Eu falei, tá bom. Porque tinha sido num preço bom, porque atualmente ela tá muito mais cara mesmo. Aí, ontem foi enviada a garrafa. É pra chegar terça-feira, vamos ver como é que vai ser. Eu espero que seja realmente boa, porque nesses dias que eu tô usando o meu copo novo, o Jerônimo vem tomar água, e aí ele vê que a minha água está gelada, ele fala, interessante mesmo, né? É bom. Aí eu fico, sim, querido, já te falei sobre isso várias e várias vezes. Às vezes a gente tem que pagar uma coisa mais cara. Descobri recentemente isso, né? Que às vezes as coisas são mais caras porque elas são de uma qualidade melhor. Às vezes não é só mais caro por ser mais caro. Às vezes sim, mas às vezes não. E eu acho que garrafa térmica é uma dessas coisas. Então, veremos. Se esse vlog demorar mais tempo, porque eu acho que eu só vou finalizar ele quando eu finalizar Elantris. Mas caso ele dure até terça-feira, eu mostro pra vocês a garrafa do Excelentíssimo, tá bom? E a minha luz já tá indo embora, então fico por aqui por enquanto. Parece que vocês estão tortos. Mas, olá. Vocês estão retos? Acho que sim. Ai, vamos lá. Hoje é segunda-feira, dia 10. Nossa, eu ainda tô com dor de cabeça. Eu tive hoje uma crise de ansiedade, uma crise de enxaqueca. Eu ainda não tô 100%. Meu Deus do céu, eu tô sem conseguir fazer um raciocínio. Mas eu queria dizer que na madrugada de sábado pra domingo, eu finalizei Elantris. Isso tá certo. Nossa senhora, parece que eu tomei, sei lá, um chute na minha cabeça. Essa é a sensação de uma crise de enxaqueca. Vou mostrar pra vocês primeiro o que chegou aqui hoje, que comprei pela loja Dantofágica porque tava em promoção. O Médico e o Monstro. Eu tô fazendo coleção de clássicos Dantofágica e esse livro tinha esgotado e pra comprar tinha uma edições de tipo 300 reais. Olha a minha cara de quem vai pagar 300 reais num livro que antes custava 80 no máximo, estourando. Aí a Antofágica relançou, no site dele estava com 30% de desconto, se eu não me engano, mas tinha frete, então acabou sendo elas por elas, mas eu acabei pegando. Estou ansiosa pra ler, pois
Parece curtinho, é um clássico que eu já vi bastante comentários sobre. E Taylor Swift tem uma música que eu sou completamente apaixonada, que é I Look in People's Windows, eu acho que é esse o título, que, pelo que eu sei, faz referência a O Médico e o Monstro, e eu adoro a mente daquela mulher, e eu gosto muito de ler as coisas que fazem relação com músicas delas. Ai, gente, olha, se eu falar alguma coisa errada, me perdoem, tá? Mas eu ainda estou baqueada pela enxaqueca, só que se eu não gravasse esse take agora, eu não ia gravar depois também, então, coisas da vida. Baixei aqui um pouco porque eu tava muito alta. Vamos lá. Elantris. Nem tô mais com Elantris aqui. Voltei pro Senhor dos Anéis. Li mais alguma coisa? Ainda não. Mas já deixei aqui pronto, porque na verdade eu estou lendo o livro no físico. Mas sobre Elantris, o que eu achei? Dei 5 estrelas. Eu acho que tem uma coisinha ou outra ali que eu não achei perfeito. Mas o meu sentimento final foi um 5 estrelas. Então eu respeitei isso. E a primeira parte realmente é bem introdutória sobre as religiões que existem ali, sobre o que aconteceu, por que as coisas estão acontecendo naquele momento, porque elas foram construídas assim, e qual a situação atual ali dessa cidade de Elantris, dessa região e dos conflitos políticos. Aí a gente chega na segunda parte e ela é mais ação. O que precisa ser feito, tentativas de resolver ali algumas situações, mas é isso, a gente foi introduzido, aí nessa segunda parte a gente vê as coisas sendo construídas e elaboradas, e aí a gente chega na terceira parte e neste momento o negócio fica maluco, tá? Eu acho que até os primeiros capítulos da terceira parte eles são mais tranquilos, mas chega ali um certo momento em que o negócio fica frenético. São muitas coisas acontecendo, os pontos de vista, os núcleos que eu tinha comentado com vocês, eles param de ser um por capítulo, inclusive, eles começam a, tipo, ter mais de um a cada capítulo, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Não posso me agitar que minha cabeça volta a doer. Mas eu gostei muito do final. Eu acho que tinham coisas que eu talvez preferisse que fossem resolvidas de outro jeito, em outro ritmo, mas entendi que precisavam ser feitas assim, porque dá aquela emoção final, sabe? Do tipo, meu Deus, vai dar tudo errado. Acontece. Eu fico muito curiosa pra saber o que vai vir nessa continuação que o Brandon já prometeu de Elantris, que inclusive eu acho que é pra ser uma das próximas coisas a ser lançadas. Não tenho certeza, posso estar mentindo, mas eu acho que é. Me deixa bem curiosa pra ver o que a gente vai ver por lá. Tive meu primeiro contato com o Royd, olha que emoção. Foi muito engraçado o sentimento de saber quem ele é, tipo, ter uma noção do que ele é, de que eu verei ele novamente. E aí, quando eu vi ele, eu fiquei, tipo, sei lá, a sensação de encontrar uma celebridade. Talvez seja isso. E não sei, eu tenho medo de falar mais alguma coisa e dar spoiler, mas vou dizer assim, eu tinha completa razão em odiar os personagens que eu odiava. Um deles, eu inclusive tinha imaginado o caminho que podia seguir, mas fiquei chocada quando aconteceu. E os outros personagens, tem um personagem que eu achei que a gente ia saber um pouco mais sobre ele e sobre a história pregressa dele, e não apareceu, eu fiquei muito chateada, porque ele conta coisas, mas eu não sei se eu acredito em tais coisas. Então eu queria muito ver mais dele, e eu fiquei chateada que não apareceu, mas coisas da vida. Então eu gostei muito, assim, é uma fantasia que ela é muito bem construída. Eu acho que no decorrer dela a gente podia ter visto mais da magia, mas eu entendo que não apareceu por causa da situação de Elantris. E eu espero, na verdade, que na sequência a gente veja mais disso, porque eu fiquei muito curiosa sobre esse sistema que é construído ali, de magia mesmo. Eu gostei do rumo da maioria das coisas, essa é a questão. Então eu fico com medo de falar alguma coisa e dar spoiler. E é isso, gente. Eu recomendo pra quem gosta de fantasia, gosta de intriga política. E foi uma experiência muito legal. Eu espero que se repita nos outros livros. E eu já falei isso nesse vlog, mas eu tava com muita saudade de ler uma fantasia bem estruturada. E eu senti que foi o que Elantris me entregou, sabe? Aí, depois de finalizar Elantris, eu achei que eu ia voltar a ler Senhor dos Anéis. Mas eu não tava na vibe, aí eu achei que eu ia pegar um romance, mas eu também não tava muito na vibe.
E aí eu acabei pegando Uma Janela Sombria, que é uma duologia. Ambos os livros já foram lançados aqui no Brasil. Eu acho que eu devo estar em uns 60%, tá? Isso aqui eu li de ontem, de, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite de ontem. Agora, que é tipo, sei lá, 8 horas da noite. Isso que eu, no meio tempo aí, né, parei pra fazer outras coisas, saí de casa, inclusive tem uma fofoca pra contar. Entre outras coisas aí, fiz coisas. E mesmo assim eu li esse tanto já. Eu estou levemente obcecada. Eu me enrolei pra ler isso aqui porque é uma duologia, tava falando que era duologia, lançou os 2 livros aqui. Só que ultimamente uma e outra é uma duologia que surge mais livros depois, sabe? Então eu tava com um pé atrás, mas aí me confirmaram que é realmente uma duologia. E aí eu peguei pra ler. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um sistema de magia baseado em cartas, tá? Existe ali um baralho com, eu não lembro quantas cartas, mas é um número expressivo. E aí, tal como um baralho normal, existem cartas que têm uma quantidade maior, existem cartas que têm uma quantidade menor. E cada uma das cartas tem um poder específico. Então, aqui nesse mundo existe magia, mas só é permitido fazer magia com essas cartas que são distribuídas ali entre os personagens e que a grande maioria está centralizada na mão do rei ou de grandes nobres ali. Então, a gente vai ter essa personagem principal que ela teve o que eles chamam de febre, que nada mais é que uma infecção. Eles falam uma infecção, tá? Mas é como se ela tivesse sido infectada pela magia. Isso acontece normalmente com crianças. E depois disso elas começam a apresentar sinais de magia, mas também eles falam que é a degeneração. É meio que nada é sem custos, tudo tem que ter alguma coisa em troca. Então, pra pessoa ter a magia, ela acaba sofrendo ali algumas coisas. E aí, esse reino, ele controla aí essas pessoas quando elas são infectadas. Normalmente elas são levadas e viram camisa de saudades eternas. Mas a nossa personagem principal aí teve a febre, ela foi escondida por um tempo e ela se recuperou, aparentemente sem magia, tá? E aí a gente sabe que existe esse ser, que é a alma do bosque, que vai, não desenvolvendo, mas cada vez mais ela cria uma névoa que vai envolvendo essa cidade, tanto que essa cidade atualmente ela tá isolada de todo o resto do mundo por essa névoa e cada vez mais a cidade é tomada por isso. E existe ali uma profecia de como o que tem que ser feito para meio que fazer isso parar. Então a gente vai ter aqui um livro com profecia, é uma coisa que eu gosto muito. E um sistema de magia que ele pode ser muito bem explorado e que é muito divertido. É um sistema simples, não é nada muito complexo, mas ele ainda assim chama muita atenção, tá? E é muito divertido. Eu tô gostando bastante disso. A gente vai ter relações tanto políticas quanto de relacionamentos mesmo muito legais. Os personagens até agora são todos muito bons em questão de serem divertidos ou mais complexos. Dá pra ver quando a autora quer colocar camadas e aparentemente os personagens que mais aparecem ali vão ter alguns segredos aí para serem desvendados. Mas. E existe um personagem aqui que eu estou muito ansiosa para saber mais sobre ele. Então, eu não sei o quanto tá na sinopse, porque eu não leio sinopse e eu gosto de receber as coisas na surpresa, então eu não li. Isso é a única coisa que eu sabia, que o sistema de magia desse livro era baseado em cartas. E isso realmente tá sendo muito legal. A nossa personagem principal também, ela tem um poder ali que ela vê a cor das cartas. Não vou explicar mais o que isso, leiam para entender mais. Mas é muito legal ver ela comentando sobre isso. E o personagem que eu falei pra vocês, um e outro, ele solta ali uns enigmas, tá? Então, eu me sinto muito engajada nesse tipo de livro, porque eu fico tipo, o que o senhor quer dizer, hein? Mas até o momento eu tô gostando, eu tô chegando num momento aqui em que as coisas vão começar a acontecer mais, eu acho, porque até agora foi muito cada um no seu, tentando se ajudar, mas ainda assim, muitos segredos, muitos segredos. E é isso, meus comentários por enquanto, tá? Depois que eu terminar eu trago mais. Eu provavelmente já vou engatar a leitura do segundo. Gostaria de terminar hoje, se a minha cabeça permitir, mas veremos. Aí, deixa eu contar pra vocês, eu acho que inclusive esse é o motivo pra eu estar com tanta dor de cabeça, porque eu me estressei demais e porque eu primeiro fui exposta ao calor, tá? Que é uma coisa que normalmente me ataca muito, a enxaqueca, por isso que eu vivo
no meu ar-condicionado. Eu sou a maior hater de calor e verão que vocês podem conhecer, ok? Mas o que aconteceu? Faz pouco tempo que eu troquei de plano de saúde, graças a Deus, vamos comemorar porque esse plano é melhor. E aí, tem coisas que eu quero fazer. Sabe aquela coisa, tem que fazer um check-up, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu falei, tá, vamos começar a marcar os médicos. Os mais, não mais urgentes, mas os mais fáceis e urgentes primeiro, e as coisas mais complexas e que não são tão urgentes pra depois. Aí eu marquei alguns médicos, entre eles uma dentista, pelo plano, tá? E aí eu marquei com 3 intenções, tá? Uma era fazer uma limpeza, porque já tinha dado tempo da última vez que eu tinha feito. E eu uso contenção, pra quem não sabe, porque eu usei aparelho em um momento da minha vida. Graças a Deus ele passou. Mas eu uso contenção, então é importante fazer limpeza na dentista, porque tem coisas que, mesmo tu escovando certinho, não, parece que não limpa. Me dá muita agonia. Mas aí, ok, limpeza. Aí eu queria ver sobre clareamento. Eu não vou mais mostrar meus dentes nesse vídeo, porque vocês vão notá-los. Mas eu tomo muito café, gente. Eu gosto muito de chocolate. Eu tive a minha época de ser completamente obcecada por Coca Zero. Então, os meus dentes, eles não são brancos. Eles nunca foram. E eu nunca fiz clareamento. Até este momento da minha vida. Eu deveria ter feito quando eu tirei o aparelho, mas eu não fiz. E eu queria ver isso. E aí eu queria ver a questão do clareamento, porque eu sei que eu tenho clareamento no meu plano, tá? Eu sei que eu tenho cobertura pra isso. E eu queria ver porque eu preciso tirar os benditos dos meus sisos. Gente, sério, eu usei aparelho dos meus 12 aos 13 anos. Acho que foi por aí, tá? Posso estar sendo meio imprecisa, mas eu acho que foi isso. E na época, a dentista que fez o meu acompanhamento, ela falou que eu ia ter que tirar os meus sisos, porque os queridos, eles são deitados. E eu não tenho a mínima vontade de precisar usar aparelho novamente na minha vida, porque foram 2 anos, foi menos de 2 anos que eu usei aparelho, tá? E só foi esse tempo porque eu olhava pra dentista e eu falava assim, aperta o máximo que tu puder. Então eu sentia muita dor. Mas eu fiz o mais rápido possível pra tirar o aparelho o mais rápido possível. E eu espero nunca mais precisar usar nada do tipo na minha vida. Porque chega. Aí, desde aquela época ela falava, só que ela falou pra esperar um pouco. Aí eu quis esperar um pouco, esperei e tal. Eu estava combinando com a minha mãe que eu queria fazer isso em 2020. Preciso lembrá-los do que aconteceu? Não, né? Então eu fiquei sem tirar o querido dos meus sisos. Aí ano passado eu estava em outro plano de saúde, falei, já que estou no plano de saúde e que cobria isso, falei, vou atrás. Aí fui atrás, marquei no dentista. Eu tenho um azar absurdo pra médicos. Eu não sei se eu já citei isso aqui, mas eu sempre... Nossa, eu sou muito azarada. Eu sempre escolho, tipo, a pior opção, parece. Mas aí eu escolhi, fui no dentista. Ele até foi super atencioso e tal, me pediu o raio-x pra gente ver. Fiz o raio-x, ele nunca mais me respondeu. E assim, não foi tentativa minha de mandar mensagem, tá? Falta de tentativa minha. Porque eu mandei mensagem, tentei remarcar, e assim, nunca mais. Aí... Isso foi ano passado, inclusive tá fazendo agora exatamente um ano, final de junho e fevereiro. Mas aí passou, eu tive algumas experiências horríveis no plano nesse meio tempo, e aí eu desisti, falei, eu não consulto mais com esse plano de saúde, não tem como. Aí agora, em janeiro, troquei. Aí falei, não, sou uma nova mulher, agora eu irei atrás disso. Aí eu cheguei na dentista e falei dessas 3 coisas, que era a limpeza, o clareamento e sobre os meus sisos. A diva da dentista falou a seguinte coisa, que... Não, ela falou, vamos fazer a limpeza. Aí ela foi ver e tal. Fez uma limpeza muito mal feita. Não limpou o que era pra limpar. Eu tô muito estressada. Eu voltei pra casa assim, ó, muito indignada. Aí, perguntei sobre o clareamento. Ela me passou o orçamento. Aí eu falei, então, mas é que o meu plano cobre. Ela falou, não, nenhum plano cobre. Mas então, o meu plano cobre. Eu sei disso, eu tenho cobertura pra isso. E ela ficou falando, não tem como. E pelo valor, pelo amor de Deus. Jura? Não. Aí ela perguntou se eu ia querer fazer. Eu falei, não, olha, vou dar uma pensada. Eu perguntei sobre... E antes disso, eu já tinha perguntado sobre vocês. Ela falou, quando a gente não tá ali, a gente vai conversar. Eu tentei puxar esse assunto. Ela cagou, tá? Ela não queria me atender. Sem brincadeira, o momento que eu entrei, que eu cheguei no lugar, que eu entrei no consultório, até eu estar fora do prédio, não foi 10 minutos. Ninguém nunca tinha feito uma limpeza tão rápido na minha vida, tão mal feita. E assim, ela quase me machucou no meio do processo. Eu cheguei em casa, assim,
indignada no nível. E aí eu acho que foi a soma da luz muito forte do consultório, com o calor que eu peguei, com o estresse que eu fiquei. Eu cheguei com a minha cabeça assim, ó, explodindo. Aí eu falei, do que me adianta? Eu fui atrás. Aí eu descobri um outro lugar. Mandei mensagem falando, oi, tudo bom? Por este plano, vocês fazem. Aí a pessoa me respondeu, sim, tá incluso no teu plano. Não tem nenhum pagamento por fora. Aí é isso, eu queria gritar. Mas eu sou muito... Mentira, é que eu não quero entrar em discussão. Aí ela foi sendo estúpida comigo. E eu fiquei tipo, tá bom, moça, né? Realmente, tu sabe mais do meu plano do que eu. Com certeza. As coisas que eu passo, sabe? Aí é por isso que eu fico meses sem ir no médico. Porque quando eu vou, eu tenho umas experiências horrorosas. E aí, assim, não é falta de pesquisar, porque eu sempre pesquiso, eu vou atrás de avaliação pra ver se a pessoa realmente é especialista no que ela tá dizendo que ela é especialista. Mas é complicado, sabe? Mas é isso. Aí eu marquei em outro lugar pra ver sobre o clareamento na semana que vem. Aí eu quero pra ser uma saída de casa, vão se tornar duas, na verdade 3 saídas. Era pra ser 2 e vão se tornar 3. Porque eu vou ter que fazer o início do processo em outro lugar. Aí ainda por cima eu não vou poder fazer uma limpeza agora pelo plano, porque eu tenho uma limpeza a cada 6 meses. E aí essa diva que fez o trabalho muito mal feito, a limpeza que ela fez foi considerada a minha limpeza de uma vez a cada 6 meses. Aí eu vou ter que ver segunda-feira que vem o que vai acontecer e como será feito. Ai, sério. Poucas coisas me estressam mais do que médico que parece tá te fazendo um favor quando te atende. Meu amigo, é o teu trabalho. Gente, é isso. Mas vamos lá. A gente respira. Aí amanhã eu tenho um outro plano, mas amanhã não é exatamente pelo plano, é por um formato diferente. Então eu espero que seja uma ótima consulta. Rezem por mim. Porque eu preciso que seja uma ótima consulta, tá? Aí, essa semana ainda eu tenho horário pra fazer minha sobrancelha. Não, olha, não tá feita. E eu tenho algumas outras coisinhas que tem dias marcados. Eu acho que sábado vai ser o dia que eu vou abrir o Negócio Amigo Secreto, Torçam Irmões. E é isso que eu tenho de atualizações. Eu não sei se eu vou terminar esse vlog agora. Não, eu vou deixar pra terminar amanhã, se tudo der certo, com uma garrafa do Excelentíssimo pra mostrar pra vocês, tá? Mas é isso. Agora eu vou deitar no escuro. Não, mentira, eu não vou deitar no escuro, mas eu vou ficar no quarto quietinha, sem fazer movimentos bruscos. Nossa, é tão bom ficar em silêncio, né? Será que a gente pode ficar, tipo, uns 5 minutinhos em silêncio nesse vlog? Tá, eu vou lá. Boa tarde, gente. Eu já devia ter vindo finalizar esse vlog aqui já faz alguns dias, tá? Porque hoje é dia 13, se eu não me engano. Já é quinta-feira, mas eu esqueci. Mil perdões. E aí eu vim aqui cumprir o que eu prometi, que é mostrar a garrafa da Oala, do Excelentíssimo, que chegou, tá? Junto com a Stanley, eu acho que essa foi uma das marcas aí que mais tem viralizado nos últimos tempos. Eu achei ela muito legal, tá? Essa aqui é a de 943 ml, algo do tipo. Ele pegou toda preta, então ela tem a marca aqui e aqui em cima, nas laterais. E aí ela é assim, ó, ela tem essa trava, então com essa trava tu não consegue abrir ela. Aí tu tira a trava e aqui é um botãozinho, tá? Que eu aparentemente não tenho força pra abrir. Ele é meio duro, mas eu imagino que com o uso isso aqui vai ficar mais fácil. Assim, eu realmente compraria essa aqui se eu saísse muito com a garrafa, então se eu carregasse muito em bolsa e mochila, porque aparentemente isso aqui não vaza de jeito nenhum, tá? E aí o bico dela é assim, ó, ela tá sem água, inclusive, no momento. Mas ele tem esse negocinho aqui, porque aqui tem um canudo, e aí tu consegue tomar assim, ó, de um resto de água. Ou tu consegue tomar bebendo normalmente. E ela tem uma borrachinha aqui, vocês conseguem enxergar, que eu acho que não deve ser muito chata pra limpar, inclusive dá pra tirar, tá? Pra limpar. É uma coisa que eu sou muito chata, é com garrafa que é difícil de limpar. Essa aqui eu achei ela bem tranquila, e aí por dentro, que eu nunca vejo as pessoas mostrando isso, ela é aqui dentro uma garrafa normal, e aí aqui ela tem tanto a borrachinha e esse canudo que dá pra retirar, tá? Tu puxa ele pra baixo, ele sai. E ela parece muito tranquila de limpar também, assim como o copo da Stanley. Então, assim, vai muito do que tu prefere, dá pra carregar ela assim na mãozinha também, não. Eu achei ela mais leve do que o meu copo, mas também tem que considerar que o meu copo é pra quase 1,2 litros, então ele é pra ser maior. Eu achei um tamanho ok, sabe?
o Excelentíssimo aqui gostou bastante. Então, deixo aí a recomendação. A gente pegou ela numa promoção. Tanto a minha quanto a dele foi uma promoção que tava rolando na Amazon. Então, elas estavam bem mais baratas do que elas costumam estar. Inclusive, eu acabei com uma garrafa laranja porque era que tava mais barata. E eu também achei ela muito bonita, tá? Eu tinha medo de não gostar tanto, mas eu achei. E ela é um xodozinho agora, ok? Então, não falei mal dela. Eu tô indo para a segunda, terceira semana com ela, uma coisa assim. E essa aqui também tava em promoção, então é legal ficar cuidando porque elas são caras. Mas ambas têm uma ótima qualidade, elas deixam a água muito gelada por muito tempo, inclusive eu senti que a da Oala, ela segura mais o gelo. Então, tipo assim, às vezes o Jerônimo já tinha colocado gelo, fazia algumas boas horas e o gelo ainda estava ali. Então eu senti que segura mais, mas a Oala, se eu não me engano, é só pra coisas geladas, tá? Tem isso, então pra coisas quentes eu acho que a Stanley deve ser melhor, mas não testei efetivamente. Do nada, uma review de garrafa aqui pra vocês, né? Aí eu queria contar aqui, eu terminei uma Janela Sombria, comecei Duas Coroas Retorcidas, estou gostando bastante, mas converso mais sobre isso no próximo vídeo, ok? Porque eu acho que isso aqui já tá extenso demais. E hoje chegou o que é a leitura coletiva de um dos clubes que eu participo deste mês, que é a Melodia da Água, da Rebecca Ross, mesma autora de Divinos Rivais. Se eu não me engano, é uma duologia, mas também uma duologia até onde, até quando, porque Divinos Rivais é uma duologia, mas vai ter mais livro nesse universo, então veremos. Mas está aqui. O segundo ainda não foi lançado, não sei se lá fora já foi, mas aqui no Brasil não foi. E eu não faço a mínima ideia do que se trata essa história, mas é LC, eu gosto de participar, então comprei. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha, se inscreve aqui no canal. Eu sinto que boas coisas virão aí nos próximos meses. Então, me acompanhe, tá? E se quiser me acompanhar lá no Instagram, eu acabo sendo mais frequente lá, porque eu posto diariamente pelo menos alguma coisinha. Então, é o mesmo nome aqui do canal, é Camilhoteca, em qualquer rede social, tá? Camilhoteca com 2 L's, não esquece. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima!